Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui hoje, domingo. Nós vamos ruminar mais um dia do Alimento Diário. Domingo, semana 4 do nossa série do Alimento Diário, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Então, o assunto de hoje do domingo é assumir a oração da Igreja como um ministério. E os versículos propostos para ler com oração é em Mateus 18, 19 e 20. Então fala assim: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Louvado seja o Senhor, né? Nosso Deus, Ele é lindo e Ele está no meio, está cuidando de cada um de nós. Então, iniciar de oração, e pode partir ali da igreja, grupo de irmãos, não é um grupo grande, se tem 2, se tem 3, ali o Senhor está presente. Amém? E eu vou tocar em 3 pontos. A oração de poder. Precisamos tomar conhecimento da vontade de Deus para poder realmente alinhar a vontade da terra com a de Deus. E o último ponto que eu quero tocar aqui é que nós precisamos, a igreja é o canal de saída da vontade de Deus. Então a responsabilidade de orar é minha e sua. A oração é necessária na igreja. E nós vemos aqui no primeiro parágrafo a situação de Moisés. Se a igreja ora, a vontade de Deus ela vai ser feita. E muitas vezes nós também podemos mudar muitas coisas que estavam para acontecer. Não é isso? Na história da humanidade, nós vemos o povo de Israel sair do Egito, caminhar pelo deserto, toda a situação deles ali, quantas vezes Moisés orou e mudou o destino daquele povo. Deus ouvia cada oração de Moisés. Deus orava, Moisés orava e Deus agia. Moisés orava, Deus agia. Então hoje, irmãos, na igreja, nós também podemos, realmente precisamos, de fazer uma oração de poder. Às vezes Satanás entra com várias situações, e nós precisamos de orar para amarrar. E também precisamos de orar, irmãos, para que a vontade de Deus seja destravada aqui na terra. Então, a igreja, como esse ministério, nós vamos de orar. Amém? Às vezes tem ideologias, tem várias coisas aí pelo mundo afora, e muitas vezes nós ficamos discutindo. As escolas estão entrando, nossos filhos estão nas escolas, ficamos discutindo em redes sociais várias situações, ao invés de orar para amarrar toda a situação de Satanás, tudo o que Satanás tem feito, tudo que vem de origem satânica, nós temos que amarrar e liberar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então eu e você devemos orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Amém? E eu preciso de alinhar, O que é a situação toda? A vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Aqui tem no terceiro parágrafo, tem um ponto que fala assim: a oração da igreja significa colocar-nos do lado de Deus e declarar que nós, homens na terra, queremos o que Deus quer. Isso é muito lindo, irmãos? Isso é maravilhoso, Olha aí. Eu e você colocar do lado de Deus e declarar que nós estamos do lado dele e queremos que realmente a vontade dele seja feita. Então, essa declaração, nós homens na terra, queremos o que Deus quer. O que Deus quer. Eu preciso de querer, então eu preciso de alinhar, irmãos? A vontade da terra com a vontade do céu. O problema hoje é que a vontade de Deus, Deus tem a vontade dele, mas tem a vontade do homem também. A vontade de Deus é perfeita, e a vontade do homem está aí. Deus deu livre-arbítrio para o homem, e aí é que é o problema hoje. Tem muita vontade humana. Ao invés eu e você curvarmos diante do Senhor e falar: eis aqui estou, a Deus, para fazer a tua vontade. E a vontade de Deus possa ser feita.
A vontade de Deus, nós precisamos de alinhar esse grupo de pessoas, é necessário hoje, amados irmãos. Amados, cada um de nós devemos buscar, e ter esse grupo de pessoas realmente que possamos alinhar a vontade da terra com a vontade do céu. Senhor Jesus, e não podemos, irmãos, ser limitados na oração. Às vezes nós limitamos o poder de Deus. A igreja, eu e você, limitamos o poder de Deus. Como Esdras sempre tem nos ajudado, Deus, olha como é como se houvesse uma caixa d'água, cheia de água. Mas se tem torneira fechada e canal entupido, essa água não tem como fluir. Essa água só vai fluir se tem canal desentupido, torneiras abertas, para poder fluir. Então a vontade de Deus, ela é grande, ela é perfeita. E aqui é um exemplo muito gostoso, é que os tribunais hoje de justiça são cheios de pilhas de muitas coisas a ser despachadas, processos e mais processos. Olha bem, se comparar isso à vontade de Deus, Deus também está assim. Nos céus ocorre algo semelhante. Muita coisa que Deus quer liberar, mas o que falta para Ele liberar? Falta a oração. Muito, irmãos, está parado ali no céu, muitas coisas paradas. Aqui, olha, há muitas coisas que Deus quer fazer, mas então estão todas paradas. Por quê? Porque não existe alguém aqui na terra para despachar. A igreja deve ser o despachante. Deus quer fazer muitas coisas e a igreja deve assinalar aprovado em cada uma delas por meio da oração. Olha aí. Então eu e você, irmãos, precisamos de assumir esse ministério de oração da igreja. Não pode ser um tempinho de oração, um dia de oração, mas são orações constantes. A oração que move o braço de Deus, a oração para poder alinhar a vontade da terra com a vontade de Deus. Então, precisamos de assumir essa oração. O canal não pode estar entupido, não pode estar obstruído, a torneira não pode estar fechada. Então, eu e você precisamos ser aqueles que podemos assinalar constantemente aprovado, e despachar ali toda essa vontade de Deus, tudo que Deus tem, que Deus quer fazer aqui na terra. Amém? Senhor Jesus, a oração deve ser algo constante, não deve ser algo temporário, só de vez em quando, que ministério é algo que é constante. Deus precisa de contar com a sua oração, com a minha oração. Esse grupo de pessoas precisa estar orando constantemente. Aqui fala assim, vamos aprender a orar grande e alto. Não sejamos pequeninos, nem mesquinhos em nossa oração. Aí é o versículo, olha Efésios 3:20, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Tudo que nós pensamos, que nós pedimos, Deus pode fazer. Então, eu e você precisamos de atentar, irmãos, nas igrejas onde nós reunimos, cada igreja da região 6, Minas e Espírito Santo. Eu quero rogar aos irmãos, vamos prestar atenção às reuniões de oração. Vamos ter, mesmo com pandemia, vamos ter reunião de orações fortes nas igrejas, seja pelo Zoom, seja pelo WhatsApp, grupo de oração ali pelo WhatsApp. Como for, irmãos, vamos orar. Então, aqui tem um pedido forte às lideranças. Olha aqui, precisamos atentar para nossas reuniões de oração. Mesmo durante esse período de isolamento social, as lideranças devem buscar uma maneira de assegurar a ocorrência das reuniões de oração, mesmo que seja pelo modo virtual. Lembremos-nos de que a oração da igreja não é só uma questão de frequência, de número de pessoas ou de duração, mas é principalmente uma questão de peso espiritual e de visão. Todos os que estiverem na reunião de oração devem comprometer-se a orar e não ser meros espectadores. Então eu e você precisamos de
envolver com esse ministério. A oração, ela muda. Irmãos, a oração muda tudo, faz toda uma diferença. Mas nós precisamos ter essa clareza. Nós, quando eu falo, é porque quando fala 2 ou 3. Então, a oração de um sozinho individual é maravilhosa, precisa de orar todos os dias individual. Mas não, que é o coletivo, é a oração da igreja. É o coletivo, é o corpo orando, 2 ou 3. Então não é questão de números, é uma questão dos irmãos se posicionar do lado do Senhor, para fazer a vontade do Senhor e assinalar aqui, aprovado, em vários itens que Deus tem para dispensar para nós. E o que é do diabo, nós realmente amarrar. E o que é de Deus, nós liberarmos, como igreja nessa terra. Amém? Então a gente vê várias situações acontecer, mas olha bem, irmãos, o último parágrafo fala assim: não são os acontecimentos mundiais que vão ditar a velocidade da volta do Senhor. É o contrário, é a oração da igreja que vai ditar o ritmo de avanço dos eventos mundiais. Entenderam, irmão? Então, a oração da igreja é a minha oração, a sua oração, a oração do conjunto. Oração de 2 ou 3, ou 10, ou 20, ou 50, ou 100, ou 1000, não interessa o número. Mas aqui é o ministério de oração da igreja que faz toda a diferença. Então, a igreja, como essa guerreira, ela precisa de unir-se os irmãos uns aos outros para poder orar e mudar toda uma história. Tem história de pandemia, tantas dificuldades, irmãos. Então está na hora de nós todos nós, orarmos para poder fazer a diferença. E orarmos também para poder apressar a volta do Senhor. Nós vamos apressar a volta do Senhor dia após dia. Isso o Senhor conta comigo, conta com você, conta com a sua igreja, a igreja na sua cidade. Não importa números, importa que a igreja esteja em oração. Jesus é o Senhor e que vocês tenham um bom domingo, um bom dia para desfrutar mais do Senhor e aproveitar para ouvir a palavra do Pedro logo às 19 horas. Jesus é o Senhor.